Você já parou para pensar no poder de uma palavra simples? Uma frase deixada no momento certo pode salvar uma vida, pode mudar um destino. A história que você vai ouvir hoje é sobre um homem que entendeu isso melhor do que ninguém. E sobre como pequenos gestos podem criar ondas impossíveis de medir. Antes de começarmos, se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem a gente acreditar na bondade humana, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Essa história merece ser compartilhada. E se você ficar até o final, vai entender por que algumas palavras nunca morrem. O relógio da praça marcava 6:30 da manhã, quando seu Henrique se sentou no mesmo banco de sempre. O céu ainda estava pálido, tingido de azul acinzentado, e o som distante dos ônibus misturava-se ao canto dos pardais, que vinham disputar as migalhas do seu pão. Ele tirou do bolso um pequeno bloco de notas amarelado. As folhas estavam dobradas nas pontas, manchadas de café e de tempo. Com uma caneta simples, escreveu devagar. Mesmo que o dia pareça pesado, lembre-se, o sol sempre volta, mesmo que escondido atrás das nuvens. Leu, sorriu de leve e arrancou a folha com cuidado, dobrando-a em 4 partes. Depois, caminhou até o ponto de ônibus e a deixou no assento vazio. Ninguém sabia, mas há quase 3 anos ele fazia aquilo todas as manhãs. Bilhetes deixados em paradas, padarias, bancos de praça, caixas de correio, pequenas mensagens anônimas que, para a cidade, eram apenas curiosidades sem dono, mas para ele eram pedaços de esperança, sementes lançadas ao vento. Henrique tinha 68 anos e morava sozinho desde que sua esposa, Helena, partira. Ela fora o amor de sua vida e, por muito tempo, o motivo de sua existência. Quando a doença a levou, ele quase se perdeu também. Até o dia em que encontrou dentro de um livro um papel esquecido por ela. Enquanto houver alguém precisando de uma palavra boa, eu estarei viva em cada gesto seu. Desde então, ele fez da escrita o seu ritual de luto e de fé. Naquela manhã, porém, algo dentro dele parecia diferente. O corpo estava mais cansado, o ar mais curto, mas ele ainda tinha bilhetes para escrever. Era o que o mantinha de pé. No caminho de volta para casa, parou numa cafeteria onde já o conheciam pelo nome. "O de sempre, seu Henrique?" perguntou a atendente. "O de sempre, minha filha", e um sorriso junto, se sobrar. Ela riu como sempre. Ele sentou-se no canto, observando as pessoas passarem apressadas pela rua. Enquanto o café esfriava, escreveu outro bilhete. "Às vezes, Deus fala baixinho, por isso, escute o silêncio." Dobrou o papel, colocou-o debaixo da xícara e saiu sem olhar para trás. Mais tarde, quando a atendente limpou a mesa, encontrou a mensagem. Sorriu, sem saber quem a havia deixado, e guardou-a na carteira. Henrique caminhava devagar, o casaco gasto balançando ao vento. Cada passo parecia marcar o tempo que ainda lhe restava. Quando chegou em casa, pendurou o chapéu, olhou as fotos de Helena na parede e sussurrou: "Mais um dia, meu amor. Mais um bilhete." No pequeno caderno, riscou um número no canto da página, o número 77. Era o 1077º bilhete escrito desde que começou sua missão. Mas ele não imaginava que o próximo bilhete mudaria a vida de alguém, e a dele para sempre. Naquela mesma tarde, o vento soprava forte sobre a cidade. O bilhete que seu Henrique havia deixado no banco da praça se desprendeu do assento e voou pela calçada, girando no ar como uma pequena folha dourada. Passou por entre os pés apressados de quem voltava do trabalho e foi parar no chão de uma esquina, bem diante de uma jovem que esperava o semáforo abrir. Seu nome era Lívia, e ela não notou o papel de imediato. Os fones de ouvido abafavam o mundo, enquanto o olhar vazio se perdia no nada. A mochila pendia frouxa no ombro, e dentro dela havia uma carta que ela mesma escrevera, uma carta de despedida. O dia havia sido longo,
E o mês, ainda pior. Demitida há 2 semanas, sem dinheiro para pagar o aluguel e com a mãe doente, Lívia acreditava que nada mais fazia sentido. Nos últimos dias, sentia-se invisível, como se o mundo continuasse girando e ela tivesse ficado parada. Quando o vento soprou novamente, o pequeno bilhete encostou em seu sapato. Ela abaixou-se, distraída, e o pegou sem pensar. Dobrado com cuidado, parecia algo importante. Abriu-o. As palavras escritas à mão tremiam de leve na folha amarelada. Mesmo que o dia pareça pesado, lembre-se, o sol sempre volta, mesmo que escondido atrás das nuvens. Lívia ficou imóvel. A frase era simples, mas soava como se tivesse sido escrita para ela. Por um instante, sentiu algo diferente. Um pequeno calor no peito, uma lembrança de tempos em que ainda acreditava que as coisas podiam melhorar. Guardou o bilhete no bolso e continuou andando. Mas, pela primeira vez em dias, sem lágrimas nos olhos. Naquela noite, antes de dormir, pegou o papel de novo. Observou a caligrafia, as dobras precisas, o cuidado com que fora escrito. Era um pedaço de alguém. E, de alguma forma, aquele alguém parecia entender a dor que ela não conseguia explicar. No dia seguinte, levou o bilhete na bolsa. Foi visitar a mãe no hospital público e, enquanto aguardava a consulta, uma enfermeira percebeu o papel em suas mãos. "Bonita mensagem", comentou sorrindo. "Encontrei na rua", respondeu Lívia. "Acho que era para mim." A enfermeira riu. "Talvez fosse. Às vezes Deus manda recados assim." Lívia olhou pela janela. O sol, tímido, tentava furar o céu nublado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu vontade de tentar outra vez. Na saída, passou por um mural onde os pacientes deixavam recados. Havia bilhetes de agradecimento, orações, frases de incentivo. Pegou uma folha e escreveu sem pensar: "Obrigada por me lembrar de olhar para o céu." Pregou o papel ali, entre dezenas de outros, e foi embora. Não sabia que naquele mesmo momento a mensagem seria lida por uma enfermeira exausta, que trabalhava há 30 horas seguidas e pensava em desistir da profissão. O bilhete de Henrique tinha encontrado um novo caminho, e sem que ninguém soubesse, começava a se multiplicar. Os dias seguintes correram tranquilos para seu Henrique. A mesma rotina: acordar cedo, caminhar até a praça, tomar café, escrever seus bilhetes. Para ele, eram apenas gestos pequenos, silenciosos, quase como orações em papel. Mas pela cidade, algo começava a mudar, e ele nem imaginava. Na padaria da esquina, o garçom que sempre o atendia encontrou um bilhete debaixo da xícara de outro cliente. Dizia: "Ninguém é invisível aos olhos de quem realmente enxerga o coração." Guardou o papel na carteira. À noite, quando chegou em casa e viu o filho dormindo depois de um dia difícil, lembrou-se da frase e chorou em silêncio. No dia seguinte, deixou o mesmo bilhete colado na porta do quarto do garoto. Na escola do bairro, uma professora cansada de lutar contra a indisciplina dos alunos, encontrou outro papel dentro de um livro deixado no pátio. "Ensinar é plantar sementes que florescem quando a gente menos espera." Ela não sabia quem tinha escrito, mas aquilo a fez sorrir pela primeira vez em semanas. No outro dia, voltou à sala com outra energia. Os alunos notaram. Um deles até perguntou: "Professora, por que a senhora está tão feliz hoje?" Ela respondeu rindo: "Porque alguém me lembrou que ainda vale a pena acreditar nas pessoas." Enquanto isso, na cafeteria onde ele tomava café todos os dias, a atendente que guardara o primeiro bilhete resolveu fazer o mesmo. Comprou um caderninho barato e começou a escrever frases próprias, inspiradas nas que lia. Em pouco tempo, deixou de ser apenas uma funcionária cansada e virou a moça dos bilhetes entre os clientes. As pessoas começaram a voltar só para ver o que ela escreveria a seguir. E assim, sem perceber, a esperança de seu Henrique começava a se multiplicar pela cidade, de mão em mão, de coração em coração.
Naquela tarde, ele caminhava pela praça e percebeu algo curioso. Um garoto de bicicleta parou para amarrar o tênis e, ao lado do banco, encontrou um dos bilhetes que ele deixara. O menino leu, sorriu e saiu pedalando. Henrique observou de longe, com o mesmo sorriso discreto de sempre. Não sabia o que o garoto havia lido, mas tinha a certeza de que a mensagem chegaria a quem precisava. Ao anoitecer, sentado em casa, escreveu mais um bilhete. O barulho da caneta no papel era como música. A cada palavra, ele sentia que Helena, sua esposa, estava ali, sorrindo por trás de cada frase. Toda vida vale o esforço de mais um amanhecer. Dobrou o papel, colocou-o no bolso e olhou para a foto dela sobre a mesa. Você tinha razão, meu amor. Palavras são mesmo pontes invisíveis. Do outro lado da cidade, Lívia, a jovem que havia encontrado o primeiro bilhete, ainda guardava o papel em sua carteira. Agora, ela trabalhava meio período no hospital e, nas horas vagas, fazia o mesmo que o homem desconhecido fizera por ela. Escrevia pequenas mensagens e as deixava em lugares aleatórios. Nunca assinava. Não queria reconhecimento. Queria apenas que alguém sentisse o mesmo que ela sentiu quando leu aquelas palavras pela primeira vez. E assim, enquanto a noite cobria a cidade, dezenas de bilhetes estavam espalhados. Em praças, ônibus, padarias e corredores de hospital. Palavras anônimas, simples, mas poderosas o suficiente para mudar o rumo de vidas que jamais se cruzariam. Henrique, cansado, apagou a luz e deitou-se. Antes de adormecer, pensou: será que minhas palavras ainda fazem diferença? Mal sabia ele que naquele exato momento centenas de pessoas estavam sorrindo por causa de um bilhete seu. O frio daquele inverno parecia mais cruel que os anteriores. As manhãs já não tinham o mesmo brilho e o vento que soprava pela janela trazia um arrepio diferente, o tipo que não vem só do clima, mas da alma. Seu Henrique tossia com frequência, mas disfarçava. Não gostava de se sentir fraco. Dizia para si mesmo que era só uma gripe de mudança de tempo. Mesmo assim, a cada dia, o corpo pesava mais e as pernas reclamavam do caminho até a praça. Ainda assim, ele não deixava de sair. Colocava o velho chapéu, o cachecol desbotado e o casaco que Helena lhe dera no último aniversário antes de partir. Pegava o bloco de notas, já quase no fim, e caminhava devagar até o banco de sempre. Bom dia, meu velho, cumprimentou o garçom da padaria, sorrindo. Bom dia, meu jovem. A gente tem que aproveitar enquanto o coração ainda bate no ritmo certo, respondeu ele, com aquele humor leve que escondia a dor. Naquele dia, o bilhete demorou a sair. As mãos tremiam um pouco. A letra, antes firme, agora vacilava sobre o papel. Escreveu devagar, com paciência, como quem desenha o último retrato de uma vida. Se um dia eu não estiver mais aqui, lembre-se, ainda vale a pena espalhar bondade. Ela é o que nos mantém vivos, mesmo quando partimos. Dobrou o papel com cuidado e o colocou no bolso interno do casaco. Sabia que aquele talvez fosse o último bilhete. No caminho de volta, parou na frente da vitrine de uma livraria. Viu o reflexo de um homem cansado, com rugas fundas e olhos que já viram o suficiente para entender que o tempo é um visitante breve. Sorriu para si mesmo, baixinho. A velhice é engraçada. A gente fica mais leve, mas o coração mais cheio. Deixou o bilhete ali, na borda da vitrine, entre dois livros. Depois seguiu andando sem olhar para trás. Naquela noite, a tosse piorou. O frio parecia entrar pelos ossos. Ainda assim, insistiu em sentar-se à mesa e escrever mais alguns bilhetes. Menores, simples, quase como respiros de alma. Um dizia: tudo o que é dado de coração volta em dobro. Outro, rabiscado às pressas: seja gentil, o mundo já tem espinhos demais. A madrugada avançava quando ele adormeceu sobre o caderno. A caneta ainda estava em sua mão, e o abajur iluminava as fotos de Helena, espalhadas pela parede.
Nos dias seguintes, os vizinhos notaram sua ausência. A cadeira da praça ficou vazia. O garçom da padaria estranhou o silêncio. A moça do café esperou em vão por aquele sorriso discreto e pelos bilhetes que sempre apareciam sob as xícaras. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lívia encontrava o bilhete deixado na livraria. Estava exausta, depois de mais um plantão. Ao ler aquelas palavras simples, ainda vale a pena espalhar bondade, algo dentro dela se aqueceu. Guardou o papel no bolso do jaleco e sorriu. O que ela não sabia é que aquele bilhete seria o último deixado pelas mãos de seu Henrique. Mas o que ele escreveu naquela folha seria o suficiente para continuar o que ele havia começado. O banco da praça ficou vazio. Durante dias ninguém percebeu. O mundo continuava correndo, as pessoas passando apressadas, os carros buzinando, o sol nascendo e se pondo como sempre. Mas, para quem prestava atenção, havia algo diferente. Um silêncio estranho, um espaço que parecia esperar alguém. O garçom da padaria foi o primeiro a sentir falta. "Cadê o velho do chapéu?" perguntou ao colega enquanto servia o café. "Deve ter viajado, ou ficou doente." "Ele nunca deixou de vir", respondeu o garçom, olhando pela janela com um aperto no peito. A moça da cafeteria, aquela dos bilhetes inspirados, também notou a ausência. Por costume, ainda deixava uma xícara reservada na mesa do canto, onde Henrique costumava sentar-se. Certa manhã, pegou o caderno de bilhetes e escreveu um só, diferente de todos os outros. "Para onde quer que o senhor tenha ido, obrigada por me lembrar que a bondade ainda existe." Deixou o papel em cima da xícara e, sem perceber, lágrimas escorreram. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lívia notava o mesmo. Havia passado na livraria, onde encontrara o último bilhete, e a moça do caixa lhe contou que o senhor que deixava aqueles papéis não aparecia havia semanas. Lívia sentiu o coração apertar. "O senhor lembra como ele se chamava?" perguntou. "Nunca disse. Só sorria e deixava os bilhetes. Aquela noite foi longa. Deitada com o bilhete amarelado entre as mãos, ela decidiu que precisava encontrá-lo. Não apenas por gratidão, mas porque queria dizer obrigada, olhando nos olhos de quem lhe devolveu a vontade de viver." Nos dias seguintes, começou a perguntar pelos arredores. Padarias, bancas, praças. Ninguém sabia o nome dele. Até que uma senhora idosa que vendia flores na praça respondeu: "Ah, o homem dos papéis? Sim, conheço. Ele morava ali, na Rua das Laranjeiras, mas faz dias que não o vejo." Lívia agradeceu e foi até o endereço. A casa era simples, com um portão azul e cortinas brancas. Bateu à porta, mas ninguém respondeu. Um vizinho, um senhor de fala calma, aproximou-se. "Está procurando o seu Henrique?" "Sim. O senhor sabe dele?" "Soube que o levaram para o hospital há uma semana. Está internado." Lívia sentiu um nó na garganta. O bilhete, ainda guardado em sua carteira, parecia pulsar no bolso. Sem pensar duas vezes, foi até o hospital público da cidade, o mesmo onde trabalhava. Quando chegou, procurou o nome na lista de pacientes, Henrique da Costa. Estava lá, no quarto 214. Ela subiu com o coração disparado. Abriu a porta devagar. E lá estava ele, o senhor de semblante sereno, deitado, com o mesmo olhar bondoso que imaginara. Dormia, respirando devagar. Na mesinha ao lado, um bloco de notas e uma caneta. Lívia se aproximou e leu o que estava escrito na folha mais recente. "Mesmo quando o corpo cansa, a alma ainda quer fazer o bem." Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Aquela caligrafia era inconfundível. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão dele, fria, frágil. "O senhor não imagina o quanto mudou a minha vida", sussurrou. "E eu nem sei o seu nome direito." Ele abriu os olhos devagar, surpreso. Sorriu. "Então, os bilhetes acharam mesmo alguém." Lívia sorriu em meio às lágrimas. "Acharam, e mudaram tudo." Henrique respirou fundo, com esforço, mas o sorriso não saiu do rosto. "Então valeu a pena."
Ela ficou ali por horas, ouvindo histórias, memórias e risadas leves. Antes de sair, ele pediu: "Me promete uma coisa? Continue escrevendo. Espalhe o que aprendeu. O mundo precisa de mais bilhetes." Lívia assentiu chorando. Naquela noite, quando saiu do hospital, o vento soprou forte pela rua. Ela olhou para o céu e pensou que talvez, de alguma forma, as palavras realmente voassem com o vento. Os dias seguintes foram silenciosos no quarto 214. Lívia passava por lá sempre que podia, mesmo depois dos plantões exaustivos. Levava flores simples e um sorriso cansado, mas verdadeiro. Henrique, agora mais frágil, parecia flutuar entre o sono e a lucidez. Ainda assim, insistia em segurar o caderno e escrever. "O senhor devia descansar", dizia ela, ajeitando o travesseiro. "Descansar é para quem desistiu, minha filha. Eu ainda tenho palavras para deixar pelo caminho." A cada visita, ele lhe contava um pouco mais de sua vida. Falava sobre Helena, sobre a promessa feita diante da doença, sobre os primeiros bilhetes deixados em silêncio. Lívia ouvia como quem escuta uma canção antiga, triste, mas linda. Naquela manhã, o sol entrava suave pela janela do hospital. Henrique estava mais pálido, os olhos fundos, mas um sorriso leve ainda morava em seu rosto. Chamou Lívia com um gesto. "Cheguei ao fim do caderno", disse, mostrando as páginas cheias, "e queria que o último fosse seu." Lívia engoliu em seco. "Meu?" "Sim, você é a prova de que as palavras valem a pena." Ele escreveu devagar, a letra trêmula, o olhar fixo no papel. "Toda a vida que tocamos é um bilhete que deixamos no coração de alguém. Se você está lendo isso, é porque eu cumpri minha missão. Agora é a sua vez." Dobrou a folha, entregou-a nas mãos dela e sorriu. "Espalhe o que aprendeu, filha. Faça com que as pessoas sintam o que você sentiu naquele dia." Lívia tentou falar, mas a voz falhou. Abraçou-o com cuidado, sentindo o peso leve do corpo dele, o cheiro de papel e remédio. Henrique encostou o rosto em seu ombro e sussurrou: "Obrigado por ter encontrado um dos meus bilhetes. Eu achava que ninguém mais lia." Ela se afastou e enxugou os olhos. "O senhor mudou o mundo, sabia?" "Não", respondeu ele, sorrindo. "Eu só escrevi o que o mundo precisava ouvir." O silêncio que se seguiu foi profundo. Lívia ficou ali, segurando a mão dele até que o sono chegasse. Naquela noite, quando voltou ao quarto, encontrou a cama vazia. Sobre o travesseiro, um envelope com seu nome e o caderno amarelado ao lado. Abriu com as mãos tremendo. Dentro havia apenas uma frase: "As palavras só morrem quando paramos de usá-las." Lívia apertou o bilhete contra o peito e chorou. Não era um choro de tristeza apenas, era de gratidão. O velho do chapéu tinha partido, mas deixava algo que jamais iria embora. Nos dias que se seguiram, ela voltou à praça. O banco estava vazio, o mesmo onde tudo começou. Sentou-se ali, respirou fundo e tirou o caderno da bolsa. Com uma caneta nova, escreveu a primeira frase do que seria uma nova coleção. "A gentileza não precisa de nome, só de coragem para continuar." Dobrou o papel, sorriu e o deixou no banco, exatamente como ele fazia. O vento soprou e levou o bilhete para longe, e naquele instante ela teve certeza. Henrique não tinha ido embora. Apenas havia aprendido a viver dentro das palavras que deixou. As semanas passaram, mas a lembrança de seu Henrique não saiu da mente de Lívia. Aquele caderno agora era seu tesouro mais precioso. Cada página, uma lição, cada frase, uma batida de coração que ainda ecoava no silêncio da cidade. Ela começou a fazer o que prometera. Todas as manhãs, acordava um pouco mais cedo e escrevia bilhetes novos. Usava o mesmo estilo simples, a mesma caligrafia arredondada. Dobrava as folhas com cuidado e as deixava por onde passava, em ônibus, bancos de praça, corredores de hospital, portarias de prédios, paradas de ônibus. No começo, achou que ninguém notaria, mas em poucos dias
algo começou a acontecer. Na cafeteria onde Henrique costumava tomar café, um cliente encontrou um bilhete deixado em cima da mesa. A vida sempre dá um jeito de florescer, mesmo quando o solo parece árido. Ele mostrou à atendente e ela sorriu. Ele voltou, disse com lágrimas nos olhos. O cliente não entendeu, mas ela sim. Sabia que aquele bilhete não vinha das mãos de seu Henrique, mas da alma dele, viva em alguém que continuava sua missão. Nas redes sociais, fotos dos bilhetes começaram a aparecer. Pessoas tiravam fotos e postavam com a hashtag O Bilhete, contando onde o encontraram e o que sentiram ao ler. Encontrei no metrô e chorei, dizia uma postagem. Precisava exatamente dessas palavras hoje, dizia outra. Em pouco tempo, o movimento ganhou força. Repórteres locais começaram a procurar quem era o autor anônimo dos bilhetes que estavam espalhando esperança pela cidade. Mas ninguém sabia, e sinceramente Lívia não queria que soubessem. Certa manhã, enquanto deixava mais um papel dobrado sobre o banco da praça, o mesmo onde Henrique costumava sentar, uma senhora se aproximou. "Foi você, não foi?" perguntou com um sorriso doce. Lívia ficou sem jeito. "Eu?" "Sim. O velho que deixava esses papéis era meu amigo. Ele dizia que um dia alguém ia continuar o que ele começou. Acho que esse alguém é você." Lívia engoliu em seco e sorriu. "Talvez ele só tenha me ensinado a ouvir o que o mundo precisa." A senhora assentiu e colocou uma flor sobre o banco. "Então continue, minha filha. As palavras dele merecem voar." Naquela noite, em casa, Lívia abriu o caderno de Henrique. Na última página, além da frase que ele havia deixado, havia um espaço em branco. Pegou a caneta e escreveu: "As palavras voam, e às vezes pousam em corações que nem sabiam que precisavam de asas." Fechou o caderno e olhou para o céu pela janela. O vento soprava leve, balançando as cortinas, e ela teve a sensação de que Henrique sorria em algum lugar, orgulhoso, tranquilo. Na manhã seguinte, um menino que passava de bicicleta encontrou um dos bilhetes de Lívia preso a um galho. Leu, guardou no bolso e, sem pensar muito, copiou a frase num papel de caderno. Deixou o bilhete no caminho para a escola. E assim, sem perceber, o ciclo recomeçava. Anos se passaram desde o último bilhete de seu Henrique. A cidade mudou, as pessoas mudaram, o tempo levou rostos e trouxe outros. Mas algo permaneceu: as palavras. Agora, era comum encontrar bilhetes nas esquinas, em paradas de ônibus, dentro de livros usados, presos em bicicletas. Alguns traziam frases simples, outros poemas, outros apenas uma palavra, mas todos tinham o mesmo espírito. Ninguém mais sabia quem havia começado tudo, mas todos sabiam o que aquilo significava. Lívia seguia sua vida, mais madura, mais serena. Continuava trabalhando no hospital, onde o mural dos recados agora era chamado de Parede dos Bilhetes. Pessoas deixavam mensagens, agradecimentos e sonhos ali. Ela sorria cada vez que passava por aquele corredor colorido de papéis e lembranças. Certa manhã chegou ao trabalho e encontrou um envelope em cima de sua mesa. Sem remetente, apenas uma frase na frente: "As palavras sempre encontram o caminho de volta." Abriu com cuidado. Dentro havia uma foto antiga. Ela e Henrique na praça, tirada por alguém que passava. No verso um bilhete: "O amor não morre, ele só muda de endereço." Lívia levou a mão à boca emocionada. Naquele instante, entendeu que Henrique nunca realmente se fora. Ele havia deixado parte de si em cada pessoa tocada por suas palavras. Decidiu fazer mais. Com a ajuda da cafeteria, da padaria e dos moradores do bairro, criou um pequeno projeto: Bilhetes do Bem. Toda semana, um grupo de voluntários se reunia para escrever mensagens positivas e espalhar pela cidade. O movimento cresceu. Virou notícia, virou inspiração, cruzou fronteiras. Em poucos meses, bilhetes começaram a aparecer em outras cidades, depois em outros países.
e, no rodapé de muitos deles, uma assinatura discreta. Por Henrique. Era como se o mundo inteiro tivesse ouvido a mesma voz, a mesma esperança. As palavras haviam se tornado uma corrente invisível de gentileza. Certo dia, ao sair do hospital, Lívia passou pela praça. O velho banco ainda estava lá. Sentou-se, observou o pôr do sol e lembrou-se de quando o encontrara pela primeira vez. Do homem de chapéu, do sorriso tranquilo, do caderno amarelado. Fechou os olhos e sussurrou. Consegui, Henrique. As palavras estão voando. O vento soprou, suave, bagunçando seus cabelos. Um papel pousou em seu colo. Olhou ao redor. Ninguém por perto. Abriu o bilhete e leu. Eu sei. Lívia sorriu com os olhos marejados. Dobrou o papel e o guardou no coração. Sabia que não era coincidência. Algumas mensagens não precisam de remetente, só de fé. Enquanto o sol se punha, uma criança que brincava ali perto achou um pedaço de papel preso numa árvore. Leu sem entender direito, mas sorriu. Mostrou à mãe, que também sorriu. E naquela noite, antes de dormir, a criança pegou um lápis e escreveu seu próprio bilhete. Amanhã vai ser um bom dia. Colou-o na porta de casa, e assim o ciclo recomeçou mais uma vez, porque as palavras de um coração bondoso nunca morrem. Elas só mudam de voz, de mãos e de tempo. Talvez você esteja se perguntando, será que um bilhete realmente pode mudar uma vida? A resposta é sim, pode, porque você nunca sabe por que batalha a pessoa ao seu lado está passando. Você nunca sabe se aquela palavra simples, deixada no momento certo, pode ser a diferença entre a esperança e a desistência. Seu Henrique entendeu algo que muitos de nós esquecemos, que a bondade não precisa ser grande para ser poderosa. Às vezes, basta um pedaço de papel dobrado, uma frase sincera, um gesto anônimo. Então eu te convido a fazer algo hoje. Não precisa ser um bilhete, pode ser uma mensagem, uma ligação, um abraço, uma palavra gentil para quem você nem conhece. Faça como o Henrique fez, espalhe algo bom, porque essas pequenas sementes, elas têm o poder de florescer em lugares que você nunca vai ver. Se essa história te tocou, deixe um like para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal Destinos do Tempo, onde toda semana eu trago histórias que nos lembram do melhor da humanidade. E me conta aqui nos comentários, que bilhete você gostaria de receber hoje? Ou melhor, que bilhete você vai deixar para o mundo? Eu leio todos os comentários. E quem sabe, sua palavra pode ser o próximo bilhete que alguém precisava encontrar. Obrigado por assistir. E lembre-se, as palavras só morrem quando paramos de usá-las. Até a próxima história.